Detenha-se um momento e pergunte-se com total honestidade: quanto tempo mais você pretende carregar com esse barulho na sua cabeça? Essa voz que não se cala, que repete erros do passado, que lembra preocupações do futuro e que não deixa você aproveitar o agora. Não me diga que não sente isso, porque você o leva consigo a todos os lugares. Quando tenta dormir, quando trabalha, até mesmo quando conversa com alguém e sua mente está em outro lugar. Hoje quero desafiá-lo. Você ousa desintoxicar sua mente e recuperar sua paz interior? Não falo de promessas vazias, falo de passos claros e práticos que você pode aplicar a partir de agora. Este vídeo não é para quem busca desculpas, é para quem está pronto para mudar. Se ficar comigo até o final, você vai descobrir que a calma que procura não está fora, mas dentro de você, esperando que a reivindique. Antes de começar, quero que faça algo muito simples, mas poderoso. Escreva nos comentários esta frase: hoje limpo minha mente, sou estoico. Faça isso agora mesmo. Não pense demais. Quando você escreve, não apenas declara isso publicamente, também grava em seu subconsciente como um compromisso consigo mesmo. Cada palavra tem um peso, e ao repeti-la você está dizendo à sua mente que escolhe começar de novo, que escolhe se desintoxicar do que atrapalha e que escolhe reivindicar sua paz interior. Esse pequeno ato será seu primeiro passo em direção à mudança. Ensinamento: filtre conscientemente o seu entorno para proteger sua mente. Olhe ao seu redor por um momento e pergunte-se: o que entra na sua mente a cada dia está construindo a vida que você quer ou está sabotando-a? Porque sua mente, mesmo que você não perceba, é como uma esponja. Tudo o que você permite que entre, ela absorve, e essa absorção se transforma em pensamentos, emoções, hábitos e, finalmente, em seu destino. Não é exagero, é realidade. Por isso, se hoje você está cheio de pensamentos negativos, ansiosos ou derrotistas, talvez não seja um problema seu, mas sim do ambiente que você deixou entrar sem filtros. Pense naquelas conversas repetitivas com pessoas que só reclamam, nas notícias carregadas de medo que você consome todas as manhãs, nas redes sociais que parecem competir para ver quem mostra mais caos ou mais drama. Tudo isso molda sua mentalidade e, se você permitir, acabará acreditando que o mundo é apenas escuridão, que nada tem solução, que não vale a pena tentar. E é aí que começa o estancamento, porque o que entra em sua mente se converte no que você projeta para fora. Por isso quero que entenda algo: você tem mais controle do que pensa. Filtrar conscientemente o seu entorno é como fechar a porta da sua casa para os ladrões. Você não deixa qualquer um entrar na sua casa, certo? Então, por que deixa qualquer um entrar em sua mente? Esse espaço é ainda mais sagrado, porque dele saem suas decisões, sua energia e sua visão de vida. Se você cuida do que entra, cuida do que sai. Quero que faça um exercício simples, mas poderoso. Faça um inventário de tudo o que você consome e com quem passa o seu tempo. Seja honesto consigo mesmo. Quem o eleva e quem apenas o drena? Quais atividades o inspiram e quais apenas o enchem de barulho? Não ignore isso, porque dessa análise dependerá a sua paz mental. Uma vez feito, comece a identificar as fontes de negatividade. Talvez seja aquela pessoa que só aparece para reclamar, ou aquela conta nas redes sociais que sempre transmite caos, ou aquele hábito de colocar notícias alarmistas logo ao acordar. Reconheça-as e tome a decisão de afastá-las. Não se trata de se isolar do mundo, nem de viver em uma bolha, mas de escolher com sabedoria o que você deixa entrar. Porque o que entra constantemente na sua mente se transforma em uma programação.
E se essa programação está baseada em medo, críticas ou queixas, inevitavelmente você acabará vivendo sob esse mesmo padrão. Mudá-lo não é difícil, só exige substituição. Substitua essas vozes por alternativas que o inspirem. Siga contas que falem de crescimento. Ouça podcasts que o motivem. Cerque-se de pessoas que estão caminhando para frente, não para trás. E aqui entra algo fundamental: estabeleça limites claros. Porque mesmo que você decida mudar, se não colocar limites, voltará ao mesmo círculo. Reduza o tempo que passa nas redes sociais. Limite o contato com pessoas tóxicas. Evite conversas que não levam a lugar algum além de desperdiçar sua energia. Os limites são um filtro que mantém sua mente limpa. Quando fizer isso, você vai experimentar uma mudança imediata. Sua mente ficará mais clara, sentirá menos barulho e maior motivação. Terá mais espaço interno para suas próprias ideias, em vez de carregar os dramas alheios. E é aí que começa a verdadeira transformação, quando você já não está reagindo ao que os outros colocam em você, mas construindo a partir de dentro. O estoicismo ensina exatamente isso: proteger sua mente como o tesouro mais valioso. Os sábios estoicos entendiam que não podiam controlar o mundo, mas podiam controlar o que deixavam entrar em sua alma. E essa é a sua tarefa hoje. Não se trata de controlar tudo o que é externo, mas de decidir o que você deixa entrar em seu interior. Essa decisão muda sua vida. Se aplicar este princípio, pouco a pouco verá como seu entorno se torna um aliado e não um inimigo. Você já não viverá preso em um mar de negatividade, mas em um espaço de crescimento. E o melhor de tudo é que sentirá que recupera seu poder, porque proteger sua mente é, na realidade, recuperar sua liberdade. Agora me diga, você vai continuar deixando entrar qualquer coisa em sua mente ou vai começar a filtrar com consciência? A decisão é sua, e essa decisão marcará o rumo da sua vida. Ensinamento 2. Estude a sua mente antes de estudar o mundo. Você passou tempo demais tentando entender o mundo, as pessoas, as situações, os problemas externos, e sem perceber, esqueceu de olhar para dentro. O maior erro de muitos é acreditar que, se entenderem o que está fora, encontrarão paz, quando na verdade tudo começa no interno. Se você não estuda sua mente, se não compreende como funcionam seus pensamentos, sempre estará à mercê do que acontece fora de si. E me diga, até quando você quer viver dependendo do que não pode controlar? Sua mente é o filtro através do qual você interpreta absolutamente tudo. Se esse filtro está sujo, carregado de preconceitos, medos ou ideias automáticas, você verá o mundo de forma distorcida. Então, mesmo que tudo ao seu redor esteja em calma, dentro de você haverá tempestade. Por isso, o verdadeiro poder não está em entender o mundo, mas em entender a sua mente. Não existe clareza externa sem clareza interna. Desde pequenos usamos a mente para aprender, analisar, interagir, mas quase ninguém nos ensina a questionar como ela funciona. Pensamos e sentimos sem perceber que esse processo pode ser observado. Não são os pensamentos que o governam, é a sua falta de consciência sobre eles que lhes dá poder. Você já parou alguma vez para perguntar de onde vem uma emoção, o que disparou esse pensamento? Se fizer isso, começará a descobrir que muitas de suas reações não passam de hábitos mentais acumulados. A ignorância da própria mente gera sofrimento. Você acredita que é a sua raiva, a sua tristeza, a sua ansiedade, quando na verdade são estados passageiros que aparecem e desaparecem. Se aprender a observá-los sem julgar, eles se dissolvem muito mais rápido do que você imagina. Mas se não fizer isso, os alimenta, e o que é alimentado cresce.
Essa é a razão pela qual muitas pessoas repetem os mesmos padrões durante anos, nunca param para estudar o que acontece dentro de si. Quero convidá-lo a um exercício simples. Observe a sua mente como se fosse um cientista. Quando surgir um pensamento, não o rejeite nem o abrace. Apenas observe, pergunte-se de onde vem essa sensação, o que a está provocando. Faça o mesmo com as suas emoções. No começo parecerá estranho, mas pouco a pouco você começará a descobrir que não é a sua mente, que existe uma distância entre quem observa e o que é observado. E nessa distância nasce a liberdade. A clareza surge quando você deixa de se identificar cegamente com o que pensa e sente. Você começa a reconhecer que os pensamentos não são ordens, são sugestões. Não precisa obedecer a todos. Pode escolher quais cultivar e quais deixar ir. Esse é o verdadeiro domínio de si mesmo, não eliminar a mente, mas aprender a conhecê-la para não ser seu escravo. O mundo pode ser um caos, mas se você conhece a sua mente, encontrará calma. As pessoas podem julgá-lo, mas se você conhece a sua mente, nada disso o derruba. Você pode perder coisas externas, mas se sua mente está treinada, jamais perderá o seu centro. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver escolhendo. Segundo o estoicismo, conhecer a si mesmo é o início da sabedoria. Marco Aurélio dizia que a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. O que isso significa? Que se você entende a sua mente, entende a sua vida, e se entende pode transformá-la. O sábio não busca controlar o mundo, busca conhecer-se para responder ao mundo com clareza e virtude. Dedicar tempo para estudar a sua mente é como afiar a ferramenta com a qual você trabalha todos os dias. Se ela está opaca, qualquer tarefa se torna difícil, mas se está clara, tudo se torna mais leve. Faça da observação um hábito, mesmo que por alguns minutos ao dia. Sente-se em silêncio e observe o que acontece dentro de você. Descobrirá que muitas das coisas que acreditava serem gigantes eram apenas sombras projetadas pela sua mente. Quando começar a se conhecer, sentirá como a confusão mental diminui. Sua atenção se tornará mais focada, sua paz mais estável e sua vida mais coerente. Você deixará de se sentir um estranho dentro de si mesmo e começará a sentir que habita a própria mente com comodidade. E acredite, não há presente maior do que esse. O mundo continuará complexo, cheio de desafios e mudanças, mas você já não precisará entender tudo, porque terá compreendido o essencial à mente que interpreta. E quando você conquista a sua mente, conquista a sua vida. Ensinamento 3. Os pensamentos tóxicos prejudicam sua mente e seu corpo. Imagine por um momento como seu corpo muda quando a sua mente se enche de pensamentos negativos. Você sente tensão nos ombros, um nó no estômago. Sua respiração fica mais curta e sua energia se apaga. Isso não é coincidência. Cada pensamento tóxico que você permite permanecer dentro de si desencadeia reações químicas que afetam seu equilíbrio. Sua mente não é apenas um espaço abstrato. É um laboratório onde cada ideia gera substâncias que podem curar ou adoecer o seu corpo. Quando os pensamentos são tóxicos, seu sistema nervoso se ativa como se você estivesse em perigo. Libera-se o cortisol, o hormônio do estresse que em pequenas doses é útil, mas quando se mantém constante desgasta você por dentro. Diminui suas defesas, altera seu sono, enfraquece seu sistema imunológico e abre a porta para a ansiedade e a tristeza. Você não precisa que alguém externo o ataque, porque você mesmo se transforma em seu pior inimigo ao repetir essas ideias nocivas. E o mais perigoso é que os pensamentos tóxicos se transformam em hábitos. Uma ideia de não sou suficiente hoje, amanhã se repete e depois se torna parte de sua identidade.
Você começa a viver acreditando que não pode, que sempre fracassará, que a vida é difícil demais para você, e com essa mentalidade seu corpo responde como se tudo fosse uma ameaça. É assim que a paz interior é destruída, não com um grande golpe, mas com pequenas gotas constantes de negatividade. Mas aqui vem o poderoso: você pode romper esse ciclo. O primeiro passo é identificar. Observe quais pensamentos voltam uma e outra vez e pergunte-se se o ajudam ou se o prejudicam. Se só trazem medo, comparação, culpa ou ódio, então não merecem permanecer dentro de você. Traga-os à luz, reconheça-os e decida não alimentá-los mais, porque cada vez que os repete, você os fortalece. O segundo passo é substituir. Não basta querer eliminar um pensamento tóxico, é necessário colocar outro em seu lugar. Não se trata de frases irreais como tudo é perfeito se você não sente isso, mas de afirmações saudáveis e realistas. Por exemplo, em vez de nunca vou conseguir, diga posso avançar passo a passo. Em vez de ninguém me ama, diga estou aprendendo a me amar e atrairei relações mais saudáveis. Cada vez que você substitui, está treinando sua mente a criar novos caminhos, e seu corpo agradece com mais calma, mais energia e mais saúde. O terceiro passo é praticar a consciência diária. Quando perceber que está caindo em velhos padrões, pare e respire. Essa pausa quebra o piloto automático. Ali mesmo você pode escolher não deixar que o pensamento se expanda como uma sombra, mas trazer um que devolva o poder. Essa decisão, ainda que pareça pequena, muda sua química interna. Seu corpo começa a produzir endorfinas, serotonina, dopamina. O que antes era veneno se transforma em remédio. Quando você consegue filtrar e substituir pensamentos nocivos, sentirá que sua vida se torna mais leve, o estresse diminui, dorme melhor, seu sistema imunológico se fortalece e sua mente ganha clareza. O que antes o abalava já não tem a mesma força porque você treinou sua mente a não se agarrar à dor. E enquanto sua mente cura, seu corpo floresce. Segundo o estoicismo, não são os fatos que nos prejudicam, mas as interpretações que fazemos deles. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela opinião que têm sobre elas. E é exatamente isso que acontece com seus pensamentos. O mundo externo é neutro, mas sua maneira de pensar pode transformá-lo em um peso insuportável ou em uma oportunidade de crescer. Se você aprende a dominar sua mente, já não será vítima dela, mas sim o seu dono. Pense nisso, você não pode controlar todas as circunstâncias, mas pode controlar a qualidade dos pensamentos que alimenta. Cada vez que escolhe um pensamento mais saudável, mais realista e mais construtivo, você está escolhendo vida, escolhendo saúde, escolhendo paz, e pouco a pouco essa escolha se torna seu estado natural. Da próxima vez que um pensamento tóxico tentar dominar você, não o aceite como verdade absoluta. Lembre-se de que é apenas uma faísca e que você decide se transforma em incêndio ou se a deixa apagar. Esse poder está em suas mãos, e quando você o usa, nada nem ninguém pode roubar o seu bem-estar. Ensinamento 4. Dedique tempo a atividades que nutram sua alma. Quando foi a última vez que você fez algo apenas porque lhe dava alegria e não porque era produtivo? Talvez você tenha esquecido. Talvez tenha se convencido de que não tem tempo ou de que dedicar-se a si mesmo é um luxo que não pode se permitir. Mas deixe-me dizer uma coisa. Quando você nega esses momentos, está se desconectando de sua própria essência, porque a alma precisa de alimento. E não me refiro apenas a meditar ou refletir, mas também a desfrutar daquelas atividades que despertam sua energia e o fazem sentir-se vivo.
A vida moderna nos empurra a estar ocupados o tempo todo, a sentir culpa se descansamos, a medir nosso valor pelo que produzimos. E assim vamos nos apagando pouco a pouco, como uma vela que nunca tem um respiro do vento. Mas sua mente não é uma máquina, é um espaço que precisa de pausa, alegria e recreação. Quando você não oferece isso a ela, paga com estresse, ansiedade e esgotamento. Em contrapartida, quando você se dá permissão para desfrutar, ela se recarrega e encontra novas forças para enfrentar o que vier. Pense em algo que você realmente gosta. Talvez seja pintar, caminhar na natureza, ouvir sua música favorita ou praticar um hobby que deixou esquecido. Aquilo que o conecta consigo mesmo não é perda de tempo, é investimento em seu bem-estar. E quando você o faz sem distrações, sem estar preso ao telefone, algo poderoso acontece. Sua mente relaxa, seu coração se expande e a criatividade começa a fluir. De repente, problemas que pareciam imensos encontram soluções mais claras. Não se trata de fugir de suas responsabilidades, mas de equilibrá-las. Porque se você vive apenas para cumprir tarefas, chega um ponto em que perde a motivação e o sentido. Em contrapartida, quando você se dedica a nutrir sua alma, a vida recupera cor. A produtividade se torna mais leve. O dia já não parece um peso, mas uma oportunidade de criar e desfrutar. Esse equilíbrio é o que mantém sua energia elevada e seu espírito em calma. Quero desafiá-lo a reservar pelo menos 30 minutos por semana para si mesmo. Meia hora em que ninguém e nada interrompam o seu momento. Faça disso um ritual sem culpa, lembrando que não é um luxo, é uma necessidade. E enquanto o faz, perceba como sua mente se renova. Essa pausa se converte na centelha que o ajuda a enfrentar a vida com mais clareza e entusiasmo. Explore também novas atividades. Às vezes acreditamos já saber do que gostamos, mas ao experimentar descobrimos paixões adormecidas. Talvez você tente escrever, cozinhar algo diferente, dançar ou aprender um instrumento. A novidade abre caminhos em sua mente que estavam adormecidos, e isso fortalece sua criatividade. Quanto mais nutrida estiver sua alma, mais força você terá para dar o melhor de si em cada área da vida. O segredo está em fazer isso sem culpa, porque muitas vezes, enquanto desfruta, uma voz interna sussurra: você poderia estar trabalhando. Mas lembre-se de que esse tempo é o que permitirá render melhor depois. É como recarregar uma bateria. Se nunca a conecta, ela se apaga e sua mente funciona da mesma forma. O descanso com propósito é o que garante sua melhor versão. Segundo o estoicismo, viver com sabedoria é encontrar o justo equilíbrio entre dever e prazer. Os sábios estoicos entendiam que a alma se fortalece não apenas na disciplina, mas também no gozo moderado. O próprio Marco Aurélio escrevia que devemos permitir a nós mesmos momentos que nos devolvam serenidade, porque só uma mente serena pode agir com virtude. Não é hedonismo vazio, é reconhecer que cuidar de si faz parte do seu dever para com a vida. Imagine como mudaria o seu dia se, em vez de enchê-lo apenas de obrigações, também incluísse instantes para nutrir o seu espírito. Menos estresse, mais equilíbrio, mais criatividade, mais paz. Você se levantaria com mais ânimo e ao final do dia sentiria que não apenas cumpriu, mas viveu. Dar-se permissão para desfrutar não é fraqueza, é força. É uma declaração de que o seu bem-estar importa e de que, ao cuidar de si, você pode brilhar com mais intensidade em tudo mais. Então não adie mais. Escolha uma atividade, coloque-a na sua agenda e valorize-a como um dos compromissos mais importantes. Sua mente, seu corpo e sua alma lhe agradecerão com mais calma, mais energia e mais vida. Ensinamento 5.
Movimente seu corpo para liberar a tensão mental e emocional. Quantas vezes você já sentiu que sua mente está cheia de pensamentos e, ao mesmo tempo, seu corpo carregado de tensão? Aquela pressão nos ombros, aquela dor no pescoço, aquela rigidez nas costas não aparecem por acaso. São o reflexo de emoções e preocupações que você carrega por dentro. A mente e o corpo não estão separados. O que você carrega em sua mente acaba carregando também em seu físico. Por isso, se deseja liberar sua mente, precisa movimentar seu corpo. O exercício físico não serve apenas para ter uma boa aparência ou melhorar a saúde, é uma ferramenta poderosa para desintoxicar a mente. Quando você movimenta o corpo, o sangue flui melhor. O oxigênio chega com mais força ao cérebro e, pouco a pouco, aquela nuvem de pensamentos pesados começa a se dissipar. É como abrir uma janela em um quarto fechado, o ar fresco entra e a energia se renova. As emoções negativas se instalam no corpo. Cada vez que você se irrita, seus músculos se contraem. Cada vez que sente medo, sua respiração se encurta. Cada vez que se estressa, sua postura se encolhe, e se não liberar essa energia, ela se acumula até que você sente que não aguenta mais. É por isso que se movimentar é vital. Você não precisa de academia nem de horas de treino extremo. Às vezes, bastam 10 ou 20 minutos caminhando, dançando, alongando-se ou até mesmo subindo e descendo escadas para sentir-se diferente. A chave está em escolher atividades que você goste. Se enxergar o movimento como um peso, nunca conseguirá mantê-lo por muito tempo. Mas se o vê como um presente, como um espaço só seu, então ele se transforma em um hábito natural. Talvez você goste de dançar, mas não o faz por vergonha. Talvez sempre quis experimentar yoga, ou talvez o seu seja algo tão simples quanto sair para caminhar e ouvir música. O importante é que faça com intenção, sabendo que não é apenas exercício físico, mas medicina para a mente. Mesmo pequenos movimentos ao longo do dia podem fazer diferença. Levante-se da cadeira a cada hora e estique os braços, respire fundo, caminhe alguns minutos. Esses gestos interrompem a tensão acumulada e lembram ao seu corpo que ele não está condenado a permanecer rígido. Faça disso um hábito e verá como sua energia se mantém mais leve e sua mente mais clara. Quando você transpira um pouco, ainda que de forma leve, acontece algo quase mágico, sente a tensão acumulada se liberar, o corpo relaxa, a mente se acalma e você recupera clareza. É como se ao se mover, também expulsasse a negatividade que o estava aprisionando. Essa sensação de renovação dá forças para enfrentar os desafios com outra perspectiva. Quero que entenda algo: seu corpo é uma ponte para sua mente. Se você o negligencia, se o mantém rígido e parado, sua mente se tornará mais pesada. Mas se o movimenta, se o ativa, sua mente encontra espaço para respirar. Essa conexão é tão forte que a ciência confirma: o exercício regular reduz a ansiedade, combate a depressão e melhora a memória. Não é motivação vazia, é um fato comprovado. Segundo o estoicismo, devemos cuidar do corpo, porque ele é o instrumento através do qual a mente se expressa no mundo. Os sábios entendiam que não se podia aspirar à clareza interior mantendo o corpo descuidado e tenso. O próprio Marco Aurélio falava da importância da disciplina física como reflexo do domínio mental. Não se trata de culto ao corpo, mas de vê-lo como aliado que sustenta sua fortaleza interior. Imagine por um instante como mudaria o seu dia se, em vez de carregar rigidez e cansaço, o enfrentasse com um corpo leve e uma mente serena. Você teria mais paciência, mais energia, mais capacidade de concentração. Tudo começa com algo tão simples quanto se movimentar alguns minutos. Não espere estar exausto para começar. Transforme isso em parte da sua rotina e verá a diferença.
Da próxima vez que sua mente se sentir saturada, não busque apenas soluções externas. Levante-se, mova-se, alongue-se, caminhe, dance, respire fundo e observe como, quase sem perceber, sua mente começa a se sentir mais clara, mais livre e mais forte. O movimento não é uma opção, é uma necessidade. E quando você o abraça, descobre que não apenas libera o corpo, mas também liberta a alma. Ensinamento 6. Foque em soluções para superar os problemas. Escute com atenção, porque isso pode transformar a maneira como você enfrenta sua vida diária. Os problemas não vão desaparecer por mágica. Sempre haverá desafios, situações incômodas e momentos que parecem maiores do que você. Mas o que realmente faz a diferença não é o tamanho do problema, mas o foco que você escolhe. Quando decide parar de reclamar e começa a pensar em soluções, muda completamente a dinâmica da sua mente. Você deixa de ser alguém que se sente vítima das circunstâncias para se tornar o protagonista da sua história. E é aí, exatamente nesse ponto, que começa o seu verdadeiro poder. Cada vez que você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Tudo o que faz é alimentar o estresse. Você se acorrenta à negatividade e seu cérebro fica preso em um ciclo sem saída. Em contrapartida, quando reformula a pergunta e diz, como posso resolver isso? Ativa uma parte diferente da sua mente, a parte criativa, que busca caminhos, que encontra oportunidades onde antes só via obstáculos. Essa é a diferença entre se afundar na reclamação ou avançar rumo à liberdade mental. Pense nisso agora mesmo. Quantas vezes você desperdiçou horas, até dias, pensando em como a vida é injusta? Toda essa energia, que parece tão pesada e tão real, poderia ter sido usada para dar um passo, ainda que pequeno, em direção a uma solução. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Basta uma ação mínima, fazer uma ligação, anotar um plano, mudar uma rotina. O movimento, por menor que seja, é o que rompe a paralisia e devolve a clareza. Da próxima vez que um problema aparecer, pare um instante e respire profundamente. Essa pausa não é fraqueza, é estratégia. É o espaço de que sua mente precisa para não reagir com impulso, mas com inteligência. Depois, mude a pergunta, não fique no porquê, porque essa palavra é um buraco negro. Pergunte a si mesmo, o que posso fazer agora mesmo com o que tenho? Essa frase abre portas, ela treina você a ver possibilidades em vez de muros. Divida o problema em passos pequenos. Não tente carregar tudo de uma só vez. Se você olha para uma montanha, claro que parece impossível, mas se concentra em um único passo, o caminho se torna alcançável. É assim que se resolvem os grandes desafios, passo a passo, ação após ação, até que um dia você percebe que está mais alto do que jamais pensou estar. Quando age, mesmo que minimamente, seu cérebro recebe um sinal, sou capaz, tenho controle, estou avançando. Essa sensação não apenas reduz o estresse, como também devolve confiança. E essa confiança é combustível para continuar. É um ciclo positivo que começa com uma decisão: parar de reclamar e focar em soluções. Sob a visão do estoicismo, tudo ganha ainda mais força. Os estoicos nos ensinaram que o que nos prejudica não são os fatos, mas a interpretação que fazemos deles. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como enfrentamos. Ao focar em soluções, você age de acordo com a virtude da sabedoria e da fortaleza. Aceita o que não depende de si e trabalha no que está em suas mãos. Essa é a essência da liberdade interior. Talvez neste momento, você tenha um problema que parece enorme, algo que não o deixa dormir. Quero que o observe com um novo olhar. Não é um muro, é um treinamento, não é um castigo, é uma oportunidade de extrair o melhor de si. Pergunte-se, que parte disso posso lhe dar agora?
Se conseguir responder e dar esse pequeno passo, já quebrou a corrente. Não subestime o poder de uma mudança de foco. Parece simples, mas na verdade é o que distingue as pessoas que se afundam na frustração daquelas que avançam e crescem. Você decide em qual lado estar. Pode continuar alimentando o ciclo da reclamação, ou pode começar hoje mesmo a treinar sua mente para buscar soluções. Se aplicar isso todos os dias, notará como sua mente se torna mais clara, como sua energia se liberta e como recupera a sensação de controle. Os problemas continuarão existindo, mas você já não será a mesma pessoa diante deles. Você será alguém com a capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. Essa é a verdadeira vitória. Não que o mundo mude, mas que você mude. E ao fazer isso, muda a maneira como vive cada experiência. Este é o momento de decidir. Não amanhã, não quando tudo melhorar, mas aqui e agora, porque a vida não espera e sua mente também não deveria esperar. Ensinamento 7. Pratique o desapego mental para soltar preocupações desnecessárias. Quero que você pense na quantidade de vezes em que sua mente ficou presa a uma preocupação que, no fim, não tinha importância real. Aquelas noites em que não conseguia dormir pensando em algo que, com o tempo, você descobriu que não valia a pena. Toda aquela energia que perdeu, aquelas horas de calma que entregou, apenas porque sua mente se apegou a uma ideia que nunca esteve sob seu controle. Aqui está a chave. Praticar o desapego mental não significa que nada importa para você. Significa que escolhe conscientemente a quais coisas dará espaço em sua mente e a quais não. Cada vez que carrega preocupações desnecessárias é como se levasse uma mochila cheia de pedras que você mesmo colocou ali. Ninguém mais as colocou, foi você quem decidiu mantê-las. E assim caminha pela vida com um peso extra que não apenas o cansa, mas também o impede de avançar com leveza. O desapego é soltar essas pedras, ficar com o essencial e liberar sua energia para o que realmente importa. A maioria dessas preocupações nasce de dois lugares, o passado e o futuro. O passado, com seus erros, culpas ou momentos que já não pode mudar. O futuro, com medos que ainda não chegaram, cenários imaginários que provavelmente nunca acontecerão. Viver preso a essas dimensões é negar-se à única realidade que existe, o presente. E quando você aprende a trazer sua mente, uma e outra vez para o agora, recupera o controle da sua vida. Faça a si mesmo esta pergunta simples e poderosa. Isso importará daqui a um ano? Se a resposta for não, então não merece que você sacrifique sua paz de hoje. Parece óbvio, mas raramente aplicamos. Aquela discussão menor, aquela crítica sem importância, aquele erro que cometeu, não definirão quem você é nem o rumo da sua vida dentro de 12 meses. Então, por que dar tanto poder a eles? Uma maneira prática de treinar esse desapego é escrever aquilo que o preocupa, colocar no papel, porque quando você o vê fora da sua mente percebe que não é tão grande quanto parecia. Depois faça um compromisso consigo mesmo soltá-lo. Pode ser que a situação não mude de imediato, mas a sua relação com ela sim. Ao escrever, você reconhece, ao soltar, você se liberta. Redirecione sua atenção para o presente com algo simples. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Concentre-se em uma tarefa pequena e concreta. Esse ato de trazer sua mente de volta é como treinar um músculo. No início é difícil, mas com a prática se torna natural. E cada vez que conseguir retornar ao presente, estará mais forte mentalmente e menos vulnerável à ansiedade. Não se trata de ignorar a realidade, mas de escolher onde coloca sua energia. Preocupar-se com o que não pode controlar não muda nada, só o desgasta. Mas dedicar sua mente ao que depende de você, ainda que pequeno, transforma sua vida.
Essa é a diferença entre estar preso na roda dos pensamentos ou avançar para a liberdade mental. Segundo o estoicismo, o verdadeiro poder do ser humano está em distinguir o que depende de nós do que não depende. Quando pratica o desapego mental, você age exatamente sob esse princípio. Aceita o que não pode controlar e concentra-se no que está em suas mãos. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade chega quando deixamos de lutar contra realidades inevitáveis e dirigimos nosso esforço ao que podemos melhorar. Essa é a essência do desapego estoico. Imagine agora sua vida com menos peso na mente. Imagine cada dia com mais clareza e calma porque você decide não se prender ao desnecessário. Essa liberdade existe, mas exige coragem, a coragem de deixar ir. Quando pratica esse desapego, descobre que tem mais energia para suas metas, mais paz em seus relacionamentos e mais espaço no coração para desfrutar do presente. Sua vida não muda quando elimina todos os problemas. Muda quando muda sua relação com eles. E o desapego mental é essa arte de viver leve, de avançar sem correntes, de soltar o que nunca esteve sob seu controle. Hoje você pode decidir praticá-lo, porque sua mente merece estar em paz e você merece caminhar mais livre. Ensinamento 8. Alimente sua mente com conhecimento para mantê-la em crescimento. Pense em sua mente como um jardim. Se você a deixa abandonada, crescerão ervas daninhas, pensamentos negativos, crenças limitantes e distrações que ocupam espaço sem acrescentar nada. Mas se escolhe plantar sementes de qualidade, regar com conhecimento e nutrir com ideias valiosas, esse jardim floresce e se torna um espaço fértil para criar, avançar e transformar sua vida. Alimentar sua mente com conhecimento não é um luxo, é uma necessidade. Assim como seu corpo precisa de alimento para se manter forte, sua mente precisa aprender para não estagnar e continuar crescendo. Cada vez que você escolhe abrir um livro, ouvir um áudio educativo ou participar de um curso, está treinando sua mente para ir além do ordinário. Não se trata de acumular informação por acumular, mas de escolher aquilo que o impulsiona a pensar de forma diferente, que o desafia a se questionar e que lhe dá ferramentas para agir melhor na vida. E quando você compara esse hábito com o consumo vazio de programas, noticiários ou conteúdos irrelevantes, a diferença é abismal. Um o eleva, o outro o afunda no estancamento. Quero que você se pergunte algo com honestidade. Quanto tempo do seu dia você realmente dedica a alimentar sua mente com o que o faz crescer? Muitas vezes passamos horas inteiras nas redes sociais, assistindo programas de TV ou ouvindo músicas repetitivas, sem perceber que esse tempo poderia ser investido em aprender algo capaz de mudar o rumo da nossa vida. O conhecimento que você decide absorver hoje pode ser a diferença entre permanecer no mesmo lugar ou abrir portas que nunca imaginou. Dedicar pelo menos 30 minutos por dia à leitura de um bom livro de não ficção pode parecer pouco, mas ao longo de um ano significa centenas de páginas de aprendizado que se convertem em novas perspectivas, ideias e estratégias. Ouvir áudios educativos enquanto dirige ou realiza tarefas rotineiras transforma momentos mortos em momentos produtivos. E fazer cursos com especialistas expõe você a experiências que outros já viveram e que agora podem servir de atalho para evitar erros e avançar mais rápido. A chave está em substituir, não em adicionar mais peso à sua agenda. Não se trata de tirar tempo das suas responsabilidades, mas de aproveitar os espaços em que você geralmente deixa o ruído entrar. Se passa 1 hora no carro ouvindo rádio, troque por um audiolivro. Se dedica 20 minutos antes de dormir a assistir notícias negativas, substitua por um capítulo de um livro que o inspire. Essas pequenas mudanças acumuladas são as que produzem uma mente mais clara, segura e forte. O conhecimento que entra em sua mente atua como um filtro para todo o resto.
Se você enche de grandes ideias, estratégias úteis e pensamentos poderosos, então, quando enfrentar um problema, seu cérebro buscará soluções nesse arsenal de aprendizados. Mas se enche de reclamações, dramas e notícias sem sentido, o único que terá à disposição será mais preocupação, medo e passividade. Você decide qual biblioteca construir dentro de si. Segundo o estoicismo, essa prática tem ainda mais valor. Os estoicos ensinavam que não é a acumulação de informação o que importa, mas a sabedoria que dela se extrai. Ler e aprender constantemente prepara você para enfrentar a vida com razão, virtude e disciplina. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não se cultiva a si mesmo. E alimentar sua mente com conhecimento é uma forma de exercitar essa liberdade interior. Imagine como mudaria sua vida se, nos próximos 12 meses, você se comprometesse a ler um livro por mês, ouvir áudios educativos todas as semanas e fazer alguns cursos nas áreas que mais o apaixonam. Como estaria sua autoestima depois de tanto crescimento? Como seriam suas decisões apoiadas por mais clareza e mais ferramentas? Essa é a promessa do aprendizado constante, não apenas o torna mais sábio, mas também mais confiante e preparado para o que vier. A motivação que você procura não vem de fora, ela se constrói dentro. E quando percebe que sua mente avança, que suas ideias se expandem e que seus pensamentos se transformam, começa a acreditar mais em si mesmo. Essa confiança se reflete na maneira como fala, como age e como se relaciona com os outros. Aprender muda você por dentro, mas o efeito aparece por fora. Não subestime o poder de escolher conscientemente o que entra em sua mente. Cada livro, cada áudio, cada curso é como um tijolo que constrói a pessoa que você está destinado a ser. Alimente sua mente com o melhor e a vida responderá com o melhor. Ensinamento 9. Elimine a culpa para desintoxicar sua mente de emoções negativas. Quantas vezes você já sentiu que a culpa o persegue como uma sombra, mesmo muito tempo depois de o erro ter passado? Aquela sensação que não lhe dá paz, que se torna um eco constante lembrando o que fez de errado ou o que deixou de fazer. E o curioso é que, na maioria das vezes, isso não resolve nada, apenas desgasta. A culpa é como uma corrente invisível que mantém sua mente presa em emoções negativas e rouba a clareza para avançar. Libertar-se desse peso não significa ignorar o que aconteceu, mas aprender a assumir responsabilidade de uma maneira saudável e consciente. A diferença entre culpa e responsabilidade é enorme. A culpa o afunda, o paralisa, repete sem parar que você não é suficiente. A responsabilidade, em contrapartida, lhe dá poder, devolve o controle e lembra que sempre há algo que você pode fazer para melhorar. Quando você escolhe dizer a si mesmo, sou responsável, em vez de ficar repetindo sou culpado, muda a narrativa da sua mente e interrompe a alimentação de emoções tóxicas como medo, dúvida ou inveja. Observe como isso funciona em sua vida. Cada vez que você se culpa por um erro, sua energia cai e sua mente se enche de reprovações. Mas quando assume responsabilidade, a energia muda. Você deixa de olhar para trás e começa a olhar para frente. A responsabilidade se torna a ponte entre o erro e a solução. E essa ponte é a que o leva à paz mental. Quero que você experimente da próxima vez que uma emoção negativa o invadir. Diga em voz alta, sou responsável. Essa frase tem um poder enorme porque corta a raiz da justificativa e da culpa. Não significa que tudo seja sua culpa. Significa que você decide assumir o comando de como reagir e do que fazer daqui para frente. Isso o coloca em um estado ativo, não passivo, e nesse estado as emoções perdem força. Evite se justificar. Cada vez que cai em desculpas, sua mente se enrola ainda mais. Também não tome os problemas como algo pessoal, porque na maioria das vezes não são. Mantenha uma atitude neutra,
como um observador que aprende com o que acontece sem deixar que as emoções governem. Essa neutralidade não é frieza, é sabedoria. Quando a culpa aparecer, substitua-a por afirmações que fortaleçam o seu valor. Diga a si mesmo: não importa o que aconteça, continuo sendo uma pessoa valiosa. Essa afirmação corta o ciclo da autocrítica e lembra que um erro não define sua identidade. Se falhar, simplesmente diga: da próxima vez farei melhor, e siga em frente. Com essa frase, você transforma cada erro em uma lição e cada tropeço em um impulso para crescer. A culpa prolongada envenena sua mente. A responsabilidade a desintoxica. Quando pratica isso todos os dias, percebe que sua mente se sente mais leve. Os pensamentos negativos já não encontram tanto espaço fértil, porque você está ocupado construindo soluções em vez de cultivar reprovações. E pouco a pouco, sua vida emocional começa a respirar liberdade. O estoicismo nos lembra que o importante não é o que acontece, mas como interpretamos e o que fazemos a respeito. Os estoicos entendiam que não ganhamos nada nos flagelando pelo que não podemos mudar, mas podemos crescer se assumirmos responsabilidade pelo que está em nossas mãos. Marco Aurélio escreveu que culpar os outros é inútil. Culpar a si mesmo é pesado, mas assumir a responsabilidade é o que concede serenidade. Imagine como seria sua vida se deixasse de carregar culpas desnecessárias. Imagine ter a paz de aceitar que sim, você cometeu erros, mas que cada erro agora é uma oportunidade de se tornar mais sábio. Essa sensação de leveza não é um sonho, é algo que você pode criar com prática constante. Cada vez que uma emoção negativa aparecer, você tem a opção de nutri-la com culpa ou neutralizá-la com responsabilidade. Essa escolha faz toda a diferença. A liberdade emocional não se conquista quando elimina todos os problemas da sua vida, mas quando aprende a não se acorrentar a eles. E cada vez que diz, sou responsável, está cortando mais um elo dessas correntes invisíveis. Isso é desintoxicar sua mente, não enchê-la de reprovações, mas de soluções, de aprendizados e de uma visão clara para seguir em frente. Ensinamento 10. Descarte os rótulos do passado para libertar sua mente. Quantas vezes você repetiu em sua mente frases como: essas palavras se transformam em rótulos invisíveis que você carrega todos os dias, lembrando de um passado que já não existe, mas que continua revivendo toda vez que o nomeia. O mais duro é que esses rótulos acabam moldando sua identidade, limitando-o e convencendo-o de que não pode ser diferente. Mas a verdade é outra. Você não é o seu passado, não é seus erros, não é essas frases que um dia acreditou. Você é o que decide ser a partir de hoje. Quando diz, sempre chego atrasado ou sou desorganizado, seu subconsciente recebe essa instrução e se programa para repeti-la uma e outra vez. Você se torna profeta dos seus próprios limites. E não porque seja realmente incapaz de mudar, mas porque decreta isso todos os dias com suas palavras. O poder dos rótulos negativos é convencê-lo de que você é uma versão fixa, quando na realidade está sempre em construção. Imagine como sua vida seria diferente se começasse a dizer: no passado eu era assim, mas agora sou diferente. Com essa simples frase, você reprograma sua mente. Já não está ancorado ao que foi, mas dá a si mesmo permissão para evoluir. Essa afirmação abre espaço no subconsciente, onde novas identidades podem crescer: pontual, disciplinado, organizado, confiante e resiliente. A diferença está em como você escolhe narrar a sua própria história. O primeiro passo é identificar quais são esses rótulos que você repetiu por anos ou que alguém colocou em você. Talvez tenha crescido ouvindo que era preguiçoso, distraído ou que não servia para certas coisas.
Talvez você mesmo reforce isso com frases como sou péssimo com dinheiro ou nunca tenho sorte no amor. Cada uma dessas frases age como uma corrente, mas a boa notícia é que você tem a chave para quebrá-las. O segundo passo é substituí-las por afirmações novas, em tempo presente, que projetem você para o que deseja ser. Não se trata de se enganar, mas de declarar-se em construção. Se antes chegava atrasado, agora afirme, sou uma pessoa pontual. Se antes era desorganizado, diga com força, sou organizado e sei administrar minha vida. Ao repetir constantemente, sua mente começa a aceitar essa nova identidade e a alinhar suas ações com ela. A repetição diária é essencial. Assim como um rótulo negativo se reforçou porque foi ouvido e repetido centenas de vezes, um positivo precisa da mesma constância para se enraizar. Faça disso parte de sua rotina. Pela manhã, olhe-se no espelho e repita quem escolhe ser. À noite, reafirme antes de dormir. É um treino mental que, pouco a pouco, vai mudando suas crenças internas. Um passo ainda mais poderoso é compartilhar com os outros. Quando você diz em voz alta para amigos, família ou colegas que agora é uma pessoa pontual ou disciplinada, reforça seu compromisso não porque precisa da aprovação deles, mas porque ensinar o que está aplicando fortalece sua convicção. E quando os outros começam a vê-lo agir de acordo com suas novas palavras, sua identidade se torna ainda mais sólida. O resultado de descartar esses rótulos é uma mentalidade renovada, uma mente mais leve e livre. Você já não carrega o peso de um passado que não define seu presente. Em seu lugar, carrega uma visão clara de quem escolhe ser hoje. Essa liberdade não apenas dá confiança, mas também abre portas em sua vida. Oportunidades que antes pareciam fora de alcance começam a se aproximar porque você age a partir de uma nova identidade. Dentro do estoicismo, esse processo se encaixa perfeitamente. Os estoicos ensinavam que o passado já não existe, que só permanece na memória e que a única realidade é o presente. Marco Aurélio escreveu que não devemos viver presos ao que já passou nem ao que os outros dizem de nós, mas agir com virtude neste momento. Ao rejeitar os rótulos do passado, você faz exatamente isso, concentra-se no que pode controlar, sua conduta de hoje, e deixa de se acorrentar a julgamentos antigos. Sua vida não está escrita em pedra. Cada dia é uma página em branco onde pode escrever uma nova versão de si mesmo. Não importa o que alguém disse, não importa quantas vezes falhou, o que importa é o que decide hoje. Você é livre para soltar esses velhos rótulos e construir uma identidade renovada. Não porque ignora o passado, mas porque escolhe usá-lo como degrau e não como prisão. Ensinamento 11. Liberte-se da posse das ideias. Quantas vezes você já sentiu que uma ideia era tão sua que precisava defendê-la a todo custo? Esse apego, essa necessidade de dizer minha ideia, em vez de simplesmente reconhecer que é apenas uma ideia, é o que muitas vezes gera discussões desnecessárias e bloqueia a criatividade. Porque quando acredita que as ideias lhe pertencem, ativa dentro de si um instinto de defesa, como se alguém pudesse roubar uma parte de você. Mas a verdade é que as ideias não têm dono. As ideias são como faíscas que aparecem na mente quando certas condições se manifestam. Surgem porque há um contexto, uma experiência, uma necessidade, não porque alguém tenha monopólio sobre elas. Pense naquelas vezes em que duas pessoas, sem combinar nada, chegaram à mesma conclusão ou propuseram a mesma coisa em lugares diferentes. Isso mostra que as ideias estão flutuando em um espaço comum de possibilidades e que a mente humana, ao observar o mesmo, pode gerar resultados semelhantes.
Então, que sentido faz brigar para dizer foi minha primeiro? A verdadeira riqueza não está em se apropriar de uma ideia, mas em desenvolvê-la, nutri-la e fazê-la florescer. Quando pratica o desapego mental, você se liberta da tensão de defender o indefensável. Em vez de dizer minha ideia, pode começar a dizer surgiu uma ideia. É uma pequena mudança de linguagem, mas enorme em significado. Coloca você em um estado mais livre, mais aberto a colaborar, porque já não se trata do seu ego, mas do valor do que apareceu. E quando o ego é deixado de lado, abre-se espaço para que outros somem, para que a faísca inicial se transforme em um fogo coletivo. Quantas discussões na sua vida poderiam ter sido evitadas se você deixasse de lado essa necessidade de atribuição? Muitas vezes não defendemos a ideia em si, mas o reconhecimento que acreditamos merecer. Mas esse reconhecimento é frágil, porque mais cedo ou mais tarde alguém terá algo parecido. O que realmente importa é o que você faz com a ideia, a ação que toma, o impacto que gera. Comece a observar seus pensamentos com curiosidade. Da próxima vez que tiver uma inspiração, diga para si mesmo: surgiu uma ideia, apenas isso. Vai perceber que sua mente se sente mais leve, porque não carrega a pressão de possuir nada. Você treina sua mente a deixar passar o que aparece sem apego, sem necessidade de controle. E paradoxalmente, quanto mais solta, mais criativo se torna, porque já não está preso a defender o velho, mas disponível para receber o novo. O desapego mental também cria um ambiente de colaboração muito mais saudável. Quando compartilha uma ideia sem o rótulo de minha, convida os outros a enriquecê-la. Já não se trata de competir por quem tem razão, mas de construir juntos algo melhor. Essa mudança de atitude reduz atritos, apaga rivalidades e desperta a magia do trabalho coletivo. Segundo o estoicismo, o que gera sofrimento não são os fatos, mas o apego e as interpretações que fazemos deles. Aplicado às ideias, o apego consiste em acreditar que são propriedade privada, quando na verdade fazem parte do fluxo natural da mente humana. Epicteto dizia que não devemos nos apegar ao que não podemos controlar, e as ideias, ao surgirem de condições, nunca foram inteiramente nossas. Ao desapegar-se, você pratica a liberdade interior, porque deixa de se acorrentar ao ego e permite que a sabedoria flua sem obstáculos. Imagine como seria sua vida se adotasse esse enfoque: menos discussões no trabalho, menos tensão na família, mais abertura para ouvir e valorizar o que os outros trazem. A colaboração se multiplica porque ninguém sente que precisa defender seu território. A criatividade se expande porque já não importa de quem surgiu a faísca inicial, o que importa é para onde a levamos juntos. No fim, as ideias são como o ar, todos respiramos, todos participamos delas. Não nascem para serem possuídas, nascem para serem compartilhadas, exploradas e transformadas em ações que mudam a realidade. Quando entender isso, deixará de sentir ansiedade por ser o autor e começará a desfrutar da grandeza de ser parte de algo maior que você. A verdadeira liberdade chega quando você aprende a dizer: as ideias vêm e vão. Eu sou apenas um canal que as recebe e as coloca em ação. E nessa atitude humilde e poderosa ao mesmo tempo, encontra paz, criatividade e conexão real com os outros. Ensinamento 12. Alimente sua mente com gratidão e visualização positiva. Imagine por um momento como mudaria sua vida se, em vez de focar no que falta, você se concentrasse no que já tem. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar para transformar sua mente, porque muda o ângulo a partir do qual observa a realidade. Quando agradece, seu cérebro deixa de centralizar a energia na carência e começa a reconhecer a abundância que já está presente.
E o mais impressionante é que essa prática, repetida diariamente, começa a reprogramar sua mente para ver oportunidades onde antes só via problemas. Você não precisa esperar que algo grandioso aconteça para agradecer. Pode começar com o pequeno um cumprimento, um momento de calma, o simples fato de respirar. Quando enumera essas coisas, ainda que pareçam insignificantes, seu cérebro produz substâncias químicas associadas ao bem-estar, como a dopamina e a serotonina, que geram uma sensação de paz e satisfação. A gratidão é como um interruptor que apaga a reclamação e acende a esperança. A visualização é o complemento perfeito da gratidão. Enquanto agradece pelo que já tem, você visualiza o que deseja construir, e sua mente, ao não distinguir entre o que é imaginado e o que é vivido com emoção, começa a acreditar que é possível. Visualizar em detalhes como seria sua vida ao alcançar suas metas desperta dentro de você uma motivação poderosa. Você se dá permissão de sonhar, mas não de maneira vaga, e sim concreta, com imagens, emoções e clareza. Dedique alguns minutos por dia a esse exercício. Sente-se, feche os olhos e recrie com sua imaginação a vida que deseja. Sinta a emoção de já ter conquistado, como se estivesse acontecendo agora. Imagine os detalhes, os lugares, as pessoas, os sons, até os cheiros. Essa experiência vívida envia uma mensagem direta ao seu subconsciente: isso é possível. Isso me pertence. E ao acreditar, seu cérebro começa a trabalhar automaticamente para aproximá-lo disso. Combine gratidão e visualização como se fossem dois músculos que você treina diariamente. Antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais é grato no seu dia. Faça de forma simples e autêntica. E ao despertar, visualize suas metas. Imagine-se vivendo esse futuro que tanto deseja. É como limpar sua mente todas as noites e programá-la todas as manhãs. Esse ciclo mantém você focado, com energia renovada e uma visão clara de para onde quer ir. Um recurso poderoso é criar um quadro de visualização. Não importa se é físico, com recortes de revistas, ou mental, com imagens guardadas em sua memória. Esse quadro é um lembrete constante do que você deseja alcançar. Cada vez que olhar para ele, sentirá um impulso interno que o conecta aos seus sonhos e o mantém em movimento. Muitas pessoas acreditam que agradecer e visualizar são coisas simples ou que não funcionam, mas os resultados aparecem quando há constância. Não se trata de esperar milagres instantâneos, mas de treinar sua mente até que ela se transforme em um ímã do positivo. Com o tempo, você verá como atrai mais oportunidades, toma melhores decisões e mantém o ânimo elevado mesmo diante dos problemas. Dentro do estoicismo, essa prática também tem um lugar fundamental. Os estoicos ensinavam que a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em apreciar o que já se tem. Sêneca dizia que não é feliz quem mais possui, mas quem menos necessita. Praticar a gratidão é viver essa filosofia. E a visualização, ainda que os estoicos não usassem esse termo, coincide com a ideia de antecipar o futuro com sabedoria e preparar-se mentalmente para enfrentá-lo com fortaleza e clareza. Imagine como seria sua vida se todos os dias começasse com gratidão e terminasse com visualização. Seus pensamentos seriam mais claros, seu estado emocional mais equilibrado e sua motivação muito mais forte. Você acordaria com propósito e dormiria em paz. Pouco a pouco, o que hoje apenas imagina começaria a tomar forma na realidade, porque sua mente já estaria convencida de que é possível. A gratidão limpa sua mente do veneno da reclamação. A visualização enche sua mente com o combustível da esperança. Juntas, criam um círculo virtuoso que o transforma de dentro para fora. Você não precisa esperar por um momento melhor para começar.
Tudo o que precisa é decidir fazer hoje, agora mesmo, porque a verdadeira mudança começa na forma como você escolhe pensar. Ensinamento 13. Use uma agenda física para organizar sua mente caótica. Sua mente muitas vezes parece um quarto cheio de objetos espalhados por toda parte. Você pensa no que precisa fazer amanhã, nas dívidas pendentes, naquela conversa que ficou inacabada e, em meio a tudo isso, tenta se concentrar no presente. O resultado: estresse, ansiedade e uma sensação de desordem constante. E é que uma mente caótica não consegue avançar com clareza porque vive saturada de lembretes e pendências. Por isso, uma das ferramentas mais simples, mas mais poderosas que você pode usar é uma agenda física. Sim, um caderno em papel onde você escreve o que precisa fazer. Pode soar básico, mas funciona como um antídoto contra a saturação mental. Quando anota seus compromissos, seus hábitos e suas metas em uma agenda física, dá um lugar fora da sua mente ao que antes ocupava espaço dentro dela. É como tirar objetos de um quarto bagunçado e colocá-los em gavetas bem organizadas. De repente, a mente respira, se acalma, se sente mais leve e, o mais importante, você recupera a sensação de controle. Porque o que gera ansiedade não é a quantidade de coisas que precisa fazer, mas a confusão de ter tudo girando em sua cabeça sem uma ordem clara. Escrever em uma agenda física tem um poder especial que as anotações digitais nem sempre conseguem. Quando você escreve à mão, seu cérebro se envolve de forma mais profunda. O ato físico de registrar uma ideia no papel a torna mais real, mais concreta, mais difícil de esquecer. Além disso, ver suas pendências escritas dá perspectiva. Você pode priorizar, organizar e planejar em vez de deixar que tudo se acumule sem direção. Comece de forma simples, consiga uma agenda física que goste, algo que queira usar todos os dias. Anote suas tarefas diárias, seus compromissos, os projetos em que está trabalhando. Inclua também os hábitos que deseja reforçar, como ler 15 minutos, meditar 5 ou não mexer no celular antes das 9. Ao escrevê-los, transforma suas intenções em compromissos visíveis e cada vez que marcar uma tarefa como concluída, sentirá uma pequena vitória que reforça sua motivação. Revise sua agenda 2 vezes por dia, de manhã para planejar e à noite para avaliar. Esse ritual transforma seu dia em um ciclo de foco e reflexão. Pela manhã você decide para onde vai. À noite, comprova o quanto avançou e o que pode melhorar. Dessa forma, treina sua mente para focar passo a passo, sem se deixar sobrecarregar por tudo o que falta. Com o tempo, verá que usar uma agenda física não apenas organiza suas tarefas, mas também organiza sua mente. O caos diminui porque já não está tentando se lembrar de tudo, e a disciplina aumenta porque você tem um mapa que guia suas ações. É como treinar um músculo: quanto mais pratica, mais forte se torna sua capacidade de ordem e clareza. Muitos acreditam que a desordem mental se resolve com força de vontade, mas na realidade, resolve-se com sistemas. E uma agenda é um sistema simples, mas extremamente eficaz. Ela permite liberar sua memória da carga desnecessária e focá-la no que realmente importa: a ação. Os estoicos acreditavam na importância da disciplina diária e no poder de estruturar a vida ao redor do que está em nossas mãos. Anotar suas tarefas em uma agenda é um ato estoico. Você reconhece que não pode controlar tudo, mas pode decidir como se organizar e agir no que depende de si. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia todos os dias suas reflexões como forma de ordenar a mente e reforçar seus princípios. Você pode fazer o mesmo, usando a escrita como ferramenta para construir clareza e propósito.
Imagine a tranquilidade de acordar todas as manhãs sabendo exatamente o que precisa fazer, sem aquela sensação de estar correndo atrás do dia. Imagine dormir à noite com a paz de ter cumprido seus compromissos e vê-los marcados em sua agenda como prova de sua disciplina. Isso é o que você ganha quando decide assumir o controle da sua organização mental com esse hábito tão simples. Você não precisa se complicar com aplicativos, sistemas sofisticados ou listas intermináveis na cabeça. Só precisa de papel, uma caneta e a decisão de colocar ordem em sua vida. Porque no fim, a mente clara não aparece por acaso, constrói-se com hábitos que eliminam o caos e reforçam a disciplina. E uma agenda física pode ser esse pequeno grande hábito que muda por completo a forma como você administra seu tempo, sua energia e sua paz interior. Ensinamento 14. Realize respirações profundas para limpar sua mente. Quantas vezes sua mente já se sentiu como uma tempestade cheia de pensamentos que colidem entre si e não deixam você respirar em paz? Essa sensação de estar saturado, de que o cérebro não desliga, é uma das principais causas de ansiedade e exaustão mental. Mas o curioso é que você tem uma ferramenta incrível ao seu alcance para limpar essa tempestade, sua respiração. Sim, algo tão simples como inspirar e expirar de forma consciente pode mudar completamente seu estado interior. As respirações profundas atuam como um botão de reinício para a mente. Quando você inspira lenta e profundamente durante 4 segundos, enchendo o abdômen em vez de apenas o peito, e depois expira suavemente durante 6 segundos, seu corpo ativa o sistema nervoso parasimpático. Esse é o sistema encarregado de relaxar, de reduzir a intensidade do estresse e de lembrar ao cérebro que está tudo sob controle. É como enviar um sinal direto à mente dizendo: calma, aqui não há perigo. Dedicar apenas 2 ou 3 minutos por dia a esse hábito pode fazer uma enorme diferença. Não é necessário um lugar especial nem um momento perfeito. Basta sentar-se ereto, fechar os olhos se possível e concentrar-se no ritmo da respiração. 8 ciclos de inspiração e expiração profunda já são suficientes para sentir uma mudança imediata. A névoa mental começa a se dissipar, sua atenção se centra no presente e a sensação de caos se transforma em clareza. O mais poderoso desse exercício é que ele não apenas acalma sua mente, mas também a treina na prática de estar aqui e agora. Cada vez que sua mente divagar, cada vez que pensamentos insistentes aparecerem, simplesmente volte ao ritmo da respiração. Não se castigue por se distrair, porque isso também faz parte do processo. O importante é retornar, uma e outra vez, a esse fluxo de ar que entra e sai, lembrando que você está vivo e pode assumir o controle. Imagine o que aconteceria se cada vez que se sentisse sobrecarregado no trabalho, em casa ou no trânsito, em vez de se irritar ou desesperar, fechasse os olhos por um instante e realizasse esse padrão de respiração. Você seria capaz de recuperar seu centro em meio ao ruído. Essa calma não apenas o beneficia, mas também se reflete em como fala, decide e responde aos outros. Porque quando respira com calma, responde com clareza. O corpo e a mente estão muito mais conectados do que pensamos. Quando a respiração é rápida e superficial, o cérebro interpreta que você está em perigo, gerando mais ansiedade e tensão. Mas quando a respiração é lenta e profunda, o cérebro entende o contrário, que você está seguro, que pode relaxar, que é momento de soltar. É incrível como algo tão natural pode se transformar em antídoto contra o estresse moderno. Transforme a respiração profunda em um hábito diário, não apenas em um recurso de emergência. Coloque lembretes, pratique ao acordar, antes de dormir ou em qualquer momento em que sentir que sua mente começa a acelerar.
Com o tempo perceberá que ela não apenas o ajuda a se acalmar no momento, mas também fortalece sua capacidade de manter clareza e paz mental ao longo do dia. Na visão do estoicismo, essa prática tem um sentido profundo. Os estoicos acreditavam em treinar a mente para sempre retornar ao presente, sem se deixar arrastar pelo medo do futuro ou pelo peso do passado. A respiração consciente é uma forma prática de aplicar essa filosofia, uma âncora que o conecta ao agora, onde realmente existe poder. Marco Aurélio lembrava que o presente é suficiente e a respiração profunda o devolve a esse espaço de suficiência e serenidade. Imagine como sua vida mudaria se, em vez de se deixar levar pela pressa ou pela raiva, usasse sua respiração para resetar sua mente todos os dias. Teria mais energia, mais clareza, mais paciência e, o mais importante, recuperaria a sensação de que você decide como se sente. Porque a calma não depende de o mundo se aquietar, depende de você saber encontrá-la dentro de si. Respirar é um ato que você faz milhares de vezes por dia sem perceber, mas quando faz de forma consciente, transforma-se em uma ferramenta de poder. Não espere chegar ao limite para aplicar. Comece hoje, ainda que sejam apenas alguns minutos. Faça isso e sentirá como sua mente se limpa, como seu corpo relaxa e como sua vida se torna mais clara e leve. Ensinamento 15. Pense com precisão, não com excesso de otimismo. Quantas vezes você já ouviu a frase, pense positivo e tudo vai dar certo? Embora pareça inspiradora, se não estiver sustentada na verdade, pode se tornar uma arma de dois gumes. O otimismo sem precisão pode levá-lo a se enganar, a subestimar os riscos e a tomar decisões das quais depois se arrependerá. Acreditar, por exemplo, que nada de ruim acontecerá mesmo dirigindo bêbado, não é pensamento positivo, é auto-engano. E o auto-engano não liberta, ele o acorrenta a consequências dolorosas. O que realmente transforma é pensar com precisão, olhar as coisas como são e agir a partir da verdade, não de ilusões vazias. O pensamento preciso não significa tornar-se pessimista, nem apagar a esperança. Significa manter a fé e a visão positiva, mas com os pés no chão. Quando encara a realidade e se pergunta, isso que penso é verdade? Há evidências reais que sustentam isso? Sua mente fica mais clara, você deixa de flutuar em um mar de fantasias e começa a construir decisões firmes sobre terreno sólido. A vida não se trata de escolher entre ser otimista ou pessimista, mas de escolher ser preciso. Quando pensa com precisão, reconhece os riscos sem deixar que o paralisem. Reconhece as oportunidades sem inflá-las até que se tornem miragens. Esse equilíbrio é o que lhe permite avançar com confiança real, não com confiança fingida. Cada vez que surgir um pensamento forte em sua mente, antes de se deixar levar, faça a pergunta: é verdade? Essa pausa pode salvá-lo de tomar decisões destrutivas. Pergunte-se: que provas tenho? Que consequências reais isso pode trazer? Estou me enganando com uma ilusão? Essas perguntas não matam sua motivação, elas a purificam, porque a motivação verdadeira não se alimenta de mentiras, mas de clareza. Pense nas vezes em que sua mente disse que tudo daria certo, mesmo sem estudar, sem trabalhar o suficiente, sem cuidar da sua saúde. Essa voz otimista lhe deu calma no momento, mas entregou dor no futuro. Em contrapartida, quando pensou com precisão e disse, se eu não estudar, vou reprovar, essa verdade incômoda o impulsionou a agir. A precisão pode ser dura, mas é o que o salva. O excesso de otimismo é perigoso porque faz você acreditar que está seguro quando não está. É como caminhar no escuro dizendo, não vou tropeçar, em vez de acender uma lanterna. A precisão é essa lanterna. Ilumina o que realmente existe,
ainda que não seja agradável, e lhe dá a oportunidade de se mover com inteligência. Praticar esse hábito não é difícil, mas exige disciplina. Cada vez que surgir um pensamento, pare, examine-o como se fosse um investigador. Pergunte: é verdade? O que acontecerá se eu agir baseado nisso? Que riscos existem? Com essa prática, sua mente deixa de ser uma caixa de ilusões e se transforma em um instrumento de clareza e sabedoria. O resultado é uma vida mais segura, menos dominada pelo auto-engano. Você toma decisões mais sábias porque estão baseadas na verdade, não no que gostaria que fosse verdade. E ainda que possa doer aceitar a realidade em alguns casos, essa aceitação o liberta, porque permite agir de forma a minimizar riscos e aproveitar melhor as oportunidades reais. Dentro do estoicismo, essa prática é essencial. Os estoicos ensinavam que o que nos prejudica não são os fatos, mas nossas interpretações equivocadas deles. Pensar com precisão é um ato profundamente estoico, porque o treina a distinguir o que é real do que é ilusão. Marco Aurélio aconselhava a olhar cada coisa tal como é, sem enfeites nem enganos. Esse olhar sóbrio e claro é o que concede liberdade, porque faz você agir a partir da razão e não da fantasia. Imagine sua vida se deixar para trás o excesso de otimismo ingênuo. Você teria mais controle, mais calma e mais confiança em si mesmo. Já não viveria esperando que a sorte corrija seus erros, mas construindo resultados com decisões claras. Essa é a verdadeira força: manter a esperança intacta, mas acompanhada de precisão, disciplina e verdade. Se você chegou até aqui, significa que seu compromisso consigo mesmo é real. Agora volte a escrever nos comentários: hoje limpo minha mente e sou estoico. Faça isso de novo, porque cada repetição fortalece a programação dentro de você e consolida a mudança que já começou. Parabenize-se, celebre-se, porque nem todos chegam até o fim. Apenas aqueles que realmente querem transformar suas vidas conseguem. Este é um passo enorme em direção à sua paz interior, e você acaba de dar. E se esta mensagem ressoou com você, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se, porque continuaremos compartilhando mais conteúdos projetados para ajudá-lo a crescer, fortalecer sua mente e viver com clareza e calma. Lembre-se, o caminho para sua melhor versão já está em andamento, e é você quem está construindo.